Eu me lembro que teve uma corrida aos bancos no tempo do auxiliar, não foi? Foi auxiliar. Década de 80, 90, nós tivemos aí muitos bancos. Foi aí que quebraram, né? a reformulação do sistema foi algo muito bem feita. O FHC, como ministro da Fazenda e depois presidente da República, ele fez o dever de casa, principalmente com a equipe que ele teve. O nosso sistema sempre foi o mais rápido do mundo em pagamento, em liquidação. Paradoxo dos brasileiros que nós mencionamos, né? Mas eu acho que é por causa da inflação, porque você tinha que compensar rápido, porque senão... Mas veja só, você pega no final dos anos 90, nós tivemos bancos importantíssimos quebrando, por exemplo, o Excel Econômico, Bamerindos, que até então tinha sido a maior quebra, até que foi superada agora pelo Banco Master, pago pelo FGC, tinha sido Bamerindos, e não levou a uma corrida bancária. Né? Foram bancos importantes, então percebe que mesmo faltando, a gente tendo, digamos, superado a hiperinflação há 4, 5 anos, não gerou uma corrida bancária, né? Nós tivemos uma jornalista da Globo, no jornal Globo, uma vez abriu o jornal falando que o banco estava com fiscalização, mas ela falou intervenção, dia seguinte quebrou o banco. Qual que era? BMD. BMD? Que era do Mansur, era um banco pequeno, mas pequeno não, porque o sistema era muito... tinha muitos bancos, né? Não era... os que não foram quebrados foram comprados, né? E foi a Lilian Fitchwib. Você teve Fonte Sidan. Fonte Sidan é do Cacciola, né? É do Cacciola. Aí você teve o do Edemar lá. Banco Santos, que isso já foi em 2004. Nos anos 2000. Aí foi uma briga pessoal dele. É o que eu falo. O Banco Santos, até o pessoal vai dar risada aí, se você pegar hoje a liquidação do Banco Santos, sem brincadeira, eu acho que a conta é essa. O Banco Santos foi uma intervenção, ele fraudou algumas coisas, mas não... Até que o ativo hoje do Banco Santos é muito maior que o passivo, lógico. O passivo é descontado e o ativo, vou dar um exemplo, na Marginal, do lado do Pinheiro Neto tem um terreno que é dele lá. Quanto não vale aquele terreno? Hoje a gente calcula aí, Caoa deve 1,5 bilhão para a massa falida do Banco Santos. O Eldorado teve metade do shopping penhorado. Infelizmente o Banco Santos, os credores, os devedores, têm um problema sério que é o tal do Vânio, que esse sim é o pior interventor da história de um banco, até que ele é um cara que eu trago dados, eu trago provas aqui, o que ele fez com essa falência do Banco Santos, não tem explicações, mas dando exemplo, o Banco Santos hoje, ele sobra com 5 bi de real de ativo, liquidando o passivo. Você está dizendo que ele não deveria mais ter que o sido Master. liquidado. Nós, da editora Caravelas, lançamos então 2 livros de autoria do Belloc, que formam o combo Europa. Clique logo no link e não perca a nossa promoção de lançamento. Lá foi muita briga pessoal. Hoje o ativo valorizou da Marginal. Naquela época não. Então você vai comprando mais corrida, o passivo travou e o ativo cresceu. Caoa. Que não seria o caso do Master, por exemplo. 200 milhões de reais do Caoa virou 1,5 bi depois de 21 anos. O Eldorado, a família Veríssimo levantou acho que 50 milhões. O ano 2023 teve metade do shopping Eldorado penhorado pela ação de execução da falência. Mas hoje, o que eu quero falar do comparativo? Liquidar hoje o Banco Santos e liquidar o Banco Master, o Banco Santos sobra mais dinheiro que a palhaçada que o Daniel Borcaro fez. Lá foi um problema mais pessoal, de ego dele, com dois maiores banqueiros do país, né? Certo. Mas antes da gente entrar no Master, aí você teve ainda, acho que em 2009, você teve o BVA, que também foi um mini Master ali, você lembra? O Ivo, e aí já captava acima de mercado, eram taxas estratosféricas. O BVA foi o piloto do Master. Exato, então era assim, não, os bancos, que era exatamente igual o Master agora. Então o banco, a maioria paga, sei lá, 90% do MLCI, o cara já pagava 109% do CDI e tal. Então mas foi um mini que ele não conseguiu ser profissional nesse caso. A criatividade do BVA, que começou Ivo Lodo. Noel, não era? Ivo Lodo. Lodo? Ivo Noel é o do Noel, é verdade, é. O Ivo Lodo, ele foi o primeiro cara a colocar dinheiro de fundo de investimento, fazer captação institucional e colocar no PL do banco, em letra financeira. O Daniel praticamente copiou isso, né? Que foi um instrumento que ele fez com os fundos de pensão municipal, que foi aí que ele deu substância para o patrimônio dele poder captar mais FGC.
Mas foi o BVA que foi um banco pequeno, que quebrou rápido, mas também fez barulho, gostava de patrocinar, de fazer, né, o oba-oba, a ostentação, mas... O banco do Silvio Santos chegou a quebrar também. Chegou. Não quebrou? Né? Mas ele pagou tudo, não o foi? presidente fraudou mesmo, o Silvio Santos não tinha conhecimento. O Banco Votorantim também foi junto com o risco sistêmico 2008, né? O Pan-Americano foi 2010, mas nós tivemos sim socorro, um do Banco do Brasil, o outro o BTG via Caixa Econômica, salvou o Silvio Santos, sim. Isso a gente não pode esquecer, porque aí, as verdades não tem que ser apagadas, tem que ser ditas, mas não houve fraude. Lá foi o Grupo Votorantim, foi alavancagem nos derivativos tóxicos, começou com a Aracruz, né? Que isso os bancos de investimento venderam em 2008, venda de opção de compra de dólar, e o dólar caía, e os caras ganhavam. A Sadia chegou a lucrar mais com receita financeira do que com abate de frango. Aí veio o subprime, o dólar foi para 2,5 no dia, quebrou todo mundo. Quebrou a tesouraria, quebrou a empresa. E aí arrastou o grupo e depois o Silvio Santos foi fraude. O Pan-Americano foi fraude, que a Caixa com o BTG, né? BTG. O Pan-Americano foi comprado. Nossa, tem muita história aí do Brasil, né? Essa do Banco Massa não é a primeira, né? Não, mas foi a maior. Foi a maior. Então vamos Essa foi qual é a história do Banco Massa? Você não tinha esse nome, né? Não. Então vamos lá. Tinha Máxima, né? Banco Máxima é uma corretora tradicional do Rio, de gente séria, os antigos sócios, não o último, mas os primeiros, tudo do Rio. Eu operei muito com a Máxima lá atrás, 2009, 10, As 11. corretoras também houve uma fusão, muitas fusões. Foi o IPO da B3. Lembro, rapidamente, só antes de você entrar, você faz, já respondendo isso, eu lembro na época, eu trabalhava numa corretora carioca, ela chamava o Moarama, e aqui em São Paulo era Investimentos, você lembra, né? A gente tem amigo em comum de lá, né? E aí, naquela época, antes de ter a B3, a Bolsa, as corretoras ou tinha cartas que permitiam que ela operasse ou só Bovespa ou só BMF, ou ter a disponibilidade dos dois. A Investimento só podia operar Bovespa. Então, para operar contrato futuro, índice, dólar, juros, etc., a gente precisava de uma terceira corretora. Porque ela sim tinha autorização para isso e elas repassavam as nossas ordens. Então, as nossas ordens eram repassadas pela corretora Máxima, que eles sim tinham autorização. E nós estamos falando de 2009, 10, 11, ou seja, bem antes de depois o Banco Master vir a comprar, que acho que foi quando? 2019, 20, coisa assim, né? O Daniel comprou em 2016. Só lembrando que a Bolsa do Rio sofreu com credibilidade, né? Com um golpe lá. Quebrou a Bolsa, né? Quebrou, né? Quebrou a Bolsa no final dos anos 80. Final dos anos 80. Que tinha as duas bolsas, eu lembro, Bolsa do Rio, Bolsa de São Paulo. O Naginarras quebrou a Bolsa. Mas o Naginarras, uma operação tradicional dele, que era ação ao portador, ele arbitrava a Petrobras no Rio com São Paulo e ultraleves iam levando as ações para fazer a liquidação. Porque existe Sério? De ultraleve? Você não sabe. História é demais. A história do Naginarras é demais, fantástica. Porque existe demais. A informatização tirou essa operação para arbitragem. Mas não, você entrega ao portador. Você tinha que entregar o portador. Ações ao portador, você tinha que liquidar fisicamente. A empresa Petrobras era negociada na Bolsa do Rio e na Bolsa de São Paulo. Existe arbitragem de preço que você tá, às vezes, hoje caiu muito, mas antigamente estaria 21 com 22. No Rio estaria 23 com 24. Ele compra aqui, vende ali e vai liquidando. E assim ele fazia uma receita. Então o papel viajava de ultraleve para lá? Porque você tinha, e até há pouco tempo, por exemplo, eu peguei isso, mercado futuro de boi gordo, você tinha entrega física. Então, se você comprasse um contrato futuro de boi e você não liquidasse ele e exercesse, chegava uma carreta de boi na tua casa, entendeu? Então, parece inimaginável. Hoje, uma boi, café, tudo. Não, mas essa de Tito andando com ultraleve. Porque o que ele falou é entrega ao portador. Então, não existia eletronicamente, era só a peste. Mas aí não tem nada de legal, porque ele estava fazendo arbitragem de peso. Ele foi esperto de colocar o ultraleve. Mas ele alavancou muito, não foi, Luiz? Mas lá o que a gente... A história verdadeira é que mudaram a regra no meio do jogo, né? E aí ele teve um cheque devolvido numa corretora que foi efeito dominó, cascata. Mas a história verdadeira é que mudaram a regra no meio do jogo. Não pode, né? Você tinha para pagar D5, jogaram para D4, D3. E um cheque devolvido, ele já estava aí, né? Infelizmente no Brasil a gente vê ainda isso, né? Que mudam a regra
Ou não existe nem regra, existe uma regra que não é regra. Então, assim, ele também usou muito alavancagem, fazia práticas de mercado que não é legal, mas não são, né, tradicionais, como puxar preço, véspera de vencimento de opção. Mas ele secava o mercado, liquidez, né? não tinha liquidez. Então, realmente, como ele já tinha feito no mercado da prata, quando ele quebrou a prata no Canadá, né? Mas, aqui no Brasil, o que aconteceu foi que mudaram a regra no meio do jogo. Então, caso nas ginarras. Isso é 88, 89, por aí. 89 quebrou a bolsa. Quando quebrou a bolsa. Aí a de São Paulo ficou a número 1 e acabou. A bolsa sumiu, a de São Paulo. Aí a do Rio. Assumiu. A bolsa de São Paulo assumiu como a bolsa principal. Ainda teve algumas privatizações das teles, porque todo estado tinha uma empresa de saneamento, uma empresa de tele, uma empresa... Então aquelas bolsas ainda fizeram pequenos leilões, mas tudo veio para São Paulo. Em 2006 foi o IPO da Bovespa, quando todos os donos das corretoras entregaram o título para a Bovespa e a carta patente, e fizeram o IPO. E a Máxima era uma corretora do Rio tradicional, principalmente com a BMF, que eles fundaram a BMF. A corretora Máxima fundou a BMF com o Manuel Sintra, toda a turma. Bode era Multiplica, Máxima, Banco Multiplique. Era uma turma antiga do Rio e de São Paulo que fundaram a BMF, e o Saul, que era o antigo dono, ele foi tirando os sócios. Eles ganharam muito dinheiro nas privatizações das teles aqui, né? Como lembra, o Sérgio Mota, aquelas coisas, Sérgio Mota, aquela turma lá, mais PSDB, que o mercado era político. Banco, né? Banespa foi privatizado, é verdade. E aí o Saul ficou sozinho no banco, tirou os sócios, era mais corretora, e o banco tava tinha alguns problemas. Mas era banco corretor ou era os banco dois? múltiplo com corretora. Ah, tá. Até que a corretora sempre foi muito séria, tá? A corretora trabalhou muitos profissionais. Que era com quem operava, que eu acabei de contar aqui. Se eu te contar que o maior agente autônomo são gente muito séria, gente séria mesmo. O maior agente autônomo da XP nasceu dentro do Banco Máxima aqui na Avenida Paulista. Que o filho dele... No prédio do restaurante. Spot. O filho dele fundou esse agente autônomo e cresceu lá, mas o Saul sempre teve mais visão para outras operações, não para esse dia a dia. E aí essa turma foi para XP lá em 2015. Saiu do escritório e foi para XP. Hoje a maior agente autônomo deve ter aí 120, 130 bi de custódia, até mais. E aí o banco ficou com o Saul. O Saul era obrigado a vender por alguns motivos, principalmente que o Alberto Youssef, pré-Lava Jato, chegou a ter um fundo de investimento lá dentro do Banco Máximo, e o Banco Central pediu para ele vender o banco. Ninguém comprava, até um dia que apareceu Daniel Bueno Vorcaro com um cemitério. Ele e o pai, o banco... Como assim cemitério? Ele tinha um cemitério em Minas, eu acho. Ele tinha feito um CRI de cemitério, CRI, um certificado de recebíveis imobiliários, ele tinha um cemitério lá, e ele tentou, até onde eu sei, ele tentou vender isso aí, e o banco comprou participação nesse CRI. O banco comprou o CRI, com o dinheiro do CRI ele comprou o banco e tirou o Saul. E tirou não, fez um acordo. O Daniel nessa época ele era um mineiro come quieto. Vai lá, comprou o banco, foi tirando, o Saul foi se afastando, foi crescendo. Um belo dia, essa história, assim, um belo dia ele estava aqui na Paulista, no prédio do esporte, ninguém queria saber do Banco Máxima, Daniel, quem é Daniel? Um belo dia ele está num evento beneficente, tá o Maier Nigri da Tecnisa que ia devolver 3 andares no prédio do BTG, aquele que hoje é o ícone aquele prédio que é assim, né? O prédio mobiliado, o escritório mobiliado de mármore. Ele fez uma proposta assim, imagina, o cara do banqueiro comprou os móveis, ele sai da Paulista e senta na Faria Lima lá, Malzone, no prédio Malzone, como banqueiro, Banco Máxima, ninguém tem nem no nada. Aparece o Daniel lá num escritório muito bonito, 3 andares, a gente sabe que... Dividindo o prédio com o BTG, que, pô, é um dos maiores banqueiros do Brasil, né, cara? Prestígio, né? Prestígio, banco de investimento, corretora, Daniel. E foi indo. Aí nasce, aí a gente tem
o nascimento, o surgimento do Lobo da Faria Lima, versão turbinada, que eu acho que nem, se desse hoje o roteiro do Daniel pro cara que escreveu o Lobo da Faria Lima, eu vou falar, esse cara é mais roteirista do que eu, porque as coisas que esse cara fez nem Hollywood acredita. É inacreditável o que esse cara fez. A mídia, ninguém sabe 5% do que ele fez com o dinheiro, de tudo. Porque é aquela coisa, como um cara some, tirando a diferença de juros, né? Mas como some com 50 bi em 4 anos? O cara tem que ser muito bom. Agora, a Faria Lima não percebeu que tinha alguma coisa estranha, que estava meio alavancado, os títulos muito altos de juros. Eu cheguei a receber proposta todo mundo sabia. De um banco, não vou falar o nome, lá com juros enormes do Banco Master. Eu falei assim, eu não vou entrar. Todo mundo sabia. Muito acima do mercado. Até que ele terminava de todo mundo sabia, até que um dia ele foi comprar o banco de uma das famílias mais respeitadas do setor financeiro, que esse sim, o senhor Aloysio fundou o Banco Real, vendeu para o ABN, e ele quis comprar o Banco Alfa. Parece que o Davi Safra deu um valor X, o dele era quase 3 vezes X. Mas como é que ele vai pagar? Não, ele tinha caixa. Ele tinha 50 mil. O banco era, mas para ele era uma placa muito forte, porque o Alfa tinha sede nos Estados Unidos. É um banco muito forte, muito da família, gente seríssima, e o conselho da família vetou. Por quê? Porque isso o mercado sabe. O mercado sabia que o Daniel era um bandido. E hoje, no Brasil, se eu te vendo um banco, eu respondo por 2 anos da sua gestão. Então, os conselheiros, não é questão de preço. Uma coisa é o Daniel comprar um imóvel, comprar um carro. Não é igual vender um celular, não. Instituição financeira, você responde por 2 anos da sua gestão. Na física, né? Na física. Você responde com dados na física. Isso não acontece nos Estados Unidos, mas no Brasil sim. Você pode ir pra cadeia. Ele deu uma oferta... Perder teus bens. Perder todos os bens. Ele deu uma oferta 3 vezes maior que o Safra e não vendeu. Quem é os conselheiros e a família sabia. Por quê? Os caras tiveram uma história de banqueiro, sabe que banqueiro não gasta 2 milhões de reais para almoçar, que o banqueiro não faz, principalmente um banco que não dava lucro, um banco pequeno, um banco que o Daniel, a Faria Lima sabia, todo mundo sabia, principalmente o maior responsável de tudo isso. Para mim, nós temos 2 grandes responsáveis, o Banco Central pela demora e a XP Investimentos, que é ela sim que financiou o Daniel. Até que eu tenho certeza que se o Daniel fizer uma delação, a delação vai ser pro lado do mercado financeiro e a XP vai ter seríssimos problemas, porque a XP captou 30 bilhões, metade, 36, né? 36, metade da palhaçada do seu Daniel, ou quase toda a palhaçada do seu Daniel, foi na conta da XP, e a XP sabia, porque você fala assim, um banco, Faria Lima tem que primeiro saber fazer a conta básica, a mínima. Pô, um diretor da XP que vê o cara ter 1 bilhão em aeronave, o banco dá 300 milhões de lucro, você põe o seu dinheiro do seu cliente nessa história? Tá, né? Qual que é a sua teoria? Você disse que tinha uma outra visão. Minha visão é o seguinte, lembra na sexta-feira quando a gente comentou da minha visão econômica, né? Da parte de escola austríaca, mais voltada pro lado igual Milei vem propagando suas ideias e tal. O que eu quero dizer com isso? O establishment econômico e as ideias amplamente aceitas pelo mainstream são ideias, digamos, muito mais intervencionistas, supostamente protecionistas. Você tem que usar o governo emitido pelo monopólio do Banco Central, você tem que ter determinadas regulações, tem que ter, enfim. Enquanto o sistema está funcionando, um banco está captando a taxas altas e ele está distribuindo FII para quem está distribuindo acima de mercado, segue o jogo. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Não é assim uma coisa assim de má fé, não. Ele está querendo ferrar, vamos ajudar. Uma coisa assim, o sistema é assim. O sistema é assim, está funcionando. Tá funcionando, então são as ideias amplamente aceitas do mainstream, entendeu? Gostei dessa explicação.
É psicológica, né? Deixa rolar, tá rolando. Se esse banco não emitir esses juros, outro vai emitir. E mais, é o que o Vorcaro falou agora no depoimento para a Polícia Federal. Tem FGC. Esse é o amplo discurso. Tem FGC. Coloca aí até o limite, tem FGC. Mas a minha queixa, eu tenho amigos da XP e tudo, mas a minha queixa com a XP sobre esse caso, que ela sim é responsável, quando a gente fala de crime, fraude ou irresponsabilidade por uma instituição desse tamanho, a gente tem que colocar o dedo na ferida, porque não é porque é de lado político ou interesse comercial, a gente tem que expor mesmo. É o seguinte, não é que ele colocou R$1, não é que ele colocou 10 milhões no Banco Master, ele fomentou, se não tivesse os 36 bi da XP, não teria os outros 24 do resto. Quem colocou esse cara para ser esse monstro foi XP. O que você está falando? Você está falando que é vender os títulos que ele ofertou. Nesse volume, nunca vê. Pô, o Bruno é um dos melhores assessores de investimento que eu conheço. Quando o volume dele começa a aumentar o volume num cliente, num fundo, num papel, num título, você cresce a atenção. Claro. É natural. O ser humano é movido por incentivo. Claro, A XP capta 10 bi líquido por trimestre. Colocou 36. A captação líquida dela de 3 tri, quase de um ano líquida, não total. Foi no tal do Daniel Vorcaro. O que você tinha de informação, a Faria Lima, do Daniel Vorcaro? Que o cara levou a amante para Veneza e colocou numa sala de ópera. Festa de 15 anos da filha de 15 milhões. 15 milhões, mas... Avião, mansão... Não, essa de Veneza... Mansão na Bahia de 300 milhões. Ele levou a uma artista global, que ele era apaixonado, sonho de infância, colocou a mulher num salão em Veneza, colocou 5 mil pétalas de rosa e chamou Andrea Bocelli para fazer um show particular para os dois. E a mesma amante, essa que virou depois namorada e depois nada, ele fechou o Fazano do Rio e deu a festa de 50 anos da sogra. É um cara muito generoso. Eu nunca vi. Olha, eu conheço o cara fazer isso pra sogra, você vê o tamanho do coração do homem. Então, assim, você fica sabendo dessas coisas, é muito duvidoso, né? Primeiro que assim, um banqueiro não pode ser pródigo. Vamos lá, se você pega alguém que tem um patrimônio, sei lá, André Esteves tem um patrimônio desse, quer fazer isso, sai na fichinha. O cara tem uma história. André Esteves faz o que quiser do dinheiro, pô. É um avião. Davi Safra faz o que quiser. Exato. Agora você pega um cara que é banqueiro há 3 anos fazendo isso, você olha e fala... Que o cara era cantor gospel, o cara em 2014 era cantor gospel, hoje é banqueiro fazendo isso. A gente sabe que é errado, né? Que tinha coisa. Agora ele levantava esses títulos que ele não tinha que dar explicação, como é que ele conseguia levantar com juros tão altos, para onde que ia. Ele não tinha que dar uma explicação. Mas aí você tocou num assunto muito importante. As captações dele foram pós-fixada, atrelado a CDI mais ou 100 e tantos do CDI. Grande parte. E em 2020, pandemia, nós tivemos juros a 2. E ele viu os juros ir para 15. Então isso estourou ele mesmo. Se os juros mantivessem em 8, ele segurava a peteca. O problema é que a captação dele a 160, 170 do CDI, juros a 5, 170 do CDI é 8,5. Juros a 15, 170 é 24%. Acho que a média é 130. 130. O que já é completamente fora. É que ele lançava na plataforma a 170 assim, e aparecia para o cliente. Isso. Então, realmente, ele teve esse azar do juro subir muito no Brasil. Se o juro não tivesse subido muito, ele estaria... porque pensa o seguinte... Porque desses 60 bi que sumiu muito é isso, né? Porque pensa o que ele está falando. Ele está captando. Você me emprestou, ele me emprestou, eu sou o master. Aí eu tô te pagando lá, 130 do CDI, 70, tanto faz. Tô te pagando 20 ao ano. Quando o juro subiu para 15. Esse dinheiro vai para algum lugar. O que ele faz com esse dinheiro? Ele não mantém em caixa. Ele tem que ganhar mais de 20 para te pagar 20. Então ele começou a distribuir. Aí começa a aparecer resorts, isso, aquilo, compra um Coclínicas, compra, como é que chama? Ambipar, não sei o que lá e tal. Vai comprando, compra a empresa do Marcelo que vale 10, eu pago 30. E aí a gente começa a entrar no jogo agora. Porque aí a tua empresa que ele pagou 30, valia 10 e não tem liquidez. Só que ele começou a pedir resgate. Então como é que eu te pago de volta o resgate se eu não consigo vender meu posicionamento na empresa do Marcelo, do Bruno e tal? E aí começa a aparecer os REAG da vida e aí agora fica interessante a causa. E aí ele colocou a roda para girar,
Mas o dia... Fez sentido o que eu falei? Ou não? Fez. Mas na virada de 2024 teve uma situação muito importante, que foi aí que ele acelerou para vender o banco, que o Itaú, isso existe muito, que a bola preta, principalmente vem do Itaú, que é o banco de compliance mais sério do país, isso indiscutível. O Banco Itaú chegou a um certo momento e falou: quem tiver transferência de fundo exclusivo com R$1 de Banco Master, a gente não aceita o ativo, ou você fica. E se você fizer negócio com o Master, você não faz comigo. Então foi aí que... Qual que é a expressão que você usou? É bola preta. Isso aí chama bola preta. Dentro do mercado. No mercado? Comum. Já foi mais porque quando eu era maior, né? Tinha muito em corretora. Época de pregão, isso tinha muito. Quando o cara não honrava o Viva Voz. Tá. Então falava bola preta na corretora. Que era gente que não honrava. Eu suspeito, é uma forma do mercado também se regular. O Itaú fez isso. Tá? Então o Itaú percebeu. Então. O Itaú Na foi semana quem segurou passada, muito desculpa te o Banco interromper, Master. na semana passada, o presidente do Itaú deu uma entrevista, não sei se foi pro Brasil Journal, para onde ele foi, pro Estadão, semana passada, falando: nós nunca vendemos R$1 do Banco Master porque nunca foi aprovado o nosso compliance. Semana passada foi essa entrevista. Mostra que é um banco sério, então. Mesmo tendo a cobertura do FGC, que é aí que eu falo sobre XP, né? Podia, não era para não ter vendido. Não é acionista da XP? Já tinha saído. Vendeu já faz tempo. Faz Um dos motivos é compliance. Mas assim, pensa o Ganhou seguinte, muito dinheiro. não é que a XP vendeu 200 milhões, 1 bilhão, 5 bilhões, foram 30 bi. Tem metade da pica. aí tem o problema, tá aí, você pode ter certeza que a XP vai pagar a conta ainda dessa história. Pode gravar aqui, deixar registrado. Que para alguém vai sobrar essa conta. Diante de todos os participantes políticos disso, aonde foi o crime do Daniel, aonde foi o erro do Daniel, foi no setor privado, foi essas captações. E aí que ele vai ter a saída dele. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.